Antes da gente finalizar, Petri, eu vi você comentando no Monark sobre o paradoxo do Pinóquio. Ah, sim, mas aquilo aí foi no improviso, né? Já existe aquele paradoxo? Existe o paradoxo do Pinóquio. Na verdade, acho que foi outro convidado que comentou e você só estava ali junto. Né? Então, se a gente tiver tempo aí, vamos lá. Gostaria de Qual que é? Trazer a solução desse paradoxo para vocês. Para quem não sabe qual é o paradoxo, introduz pra galera. Tá, então a ideia do paradoxo do Pinóquio é o seguinte. Se o Pinóquio diz, eu estou mentindo, o nariz dele cresce ou não, né? Porque se o nariz dele cresce, a ideia da exposição, né? Se o nariz dele cresce, então ele estava mentindo. Mas se ele estava mentindo, então quando ele afirmou essa afirmação, então não deveria ter crescido. Né? Não era o meu nariz vai crescer agora? Não é essa afirmação. Eu lembro que no podcast, especificamente, a gente fez essa afirmação. Meu nariz vai crescer agora. É. Bom, acho que dá para usar com essa formulação também. Tá. Então pode ser, né? Então meu nariz vai crescer agora. Então se ele estiver mentindo, se a proposição for verdadeira, o nariz dele vai crescer agora. O nariz dele vai crescer, mas se crescer é porque ele mentiu. Então a proposição é falsa. Se o nariz não crescer, então é o contrário. Enfim. Qual que é a ideia aqui? A gente tem uma falsa contraposição entre verdade e mentira. O contrário, né, de verdade é falsidade, não é mentira. Uma proposição verdadeira é uma proposição que está adequada à realidade. Então eu digo assim, por exemplo, este livro é amarelo. Uma proposição verdadeira, está adequada à realidade. Uma proposição falsa é uma proposição que não está adequada à realidade. Esse livro não é amarelo. Proposição falsa, porque ele é amarelo. Tá. A mentira é o que a gente chama não de inadequação entre a proposição e a realidade, mas de inadequação entre o pensamento e a linguagem. Veja, a verdade, a falsidade é a inadequação entre a linguagem e a realidade. A mentira é a inadequação entre o pensamento e a linguagem. A mentira seria esse livro é verde, porque o meu pensamento viu amarelo. Seria assim, eu sei a cor... Não eu sei, mas assim, eu acho que esse livro é amarelo, mas eu vou falar para os outros que ele não é amarelo. Sim, porque o meu pensamento viu amarelo. O meu pensamento está diferente da minha fala. Isso, entendeu? Tá. No caso do Pinóquio, se ele diz que o nariz dele vai crescer, essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, o nariz dele vai crescer, efetivamente. Se ela for falsa, o nariz dele não vai crescer. Agora, a mentira especificamente diz respeito ao que ele pensa em relação ao que ele diz. Então, por exemplo, se ele disse assim, meu nariz vai crescer agora, pensando que o nariz dele não vai crescer, então o nariz dele vai crescer porque ele mentiu. Entendeu? Se o nariz dele... Se ele disse isso pensando que o nariz dele vai crescer de fato, pensando, embora não cresça, o nariz dele não vai crescer. Mas aí se ele mentiu, vai crescer. Veja, é perfeitamente possível você expressar uma falsidade, ou melhor, expressar uma verdade mentindo. Putz. Por exemplo, você pensa que Deus existe. E Deus não existe. Aí você diz assim, Deus existe. Você pensa que Deus existe, perdão. Você pensa que Deus existe. Então você diz assim, Deus não existe. Você está mentindo. Deus realmente não existe. Então você está expressando uma verdade. Embora esteja mentindo. Entendeu? Não. Veja, vamos distinguir 3 pontos aqui. Vamos. Pensamento, fala, realidade. Sua fala, Deus existe. Deus não existe. Vamos lá. Deus não existe, sua fala. Realidade, Deus realmente não existe. Seu pensamento, Deus existe. Tá. Eu acho que Deus existe. A sua fala e a realidade estão adequadas, estão em conformidade. Mas eu menti. A proposição é verdadeira, mas você mentiu. Entendeu? Porque o meu pensamento... Tá, entendi. Mas no caso do Pinóquio, existe uma regra no sistema dele ali que o nariz dele responde ao que ele tá fazendo. Mas o nariz dele só vai crescer se a mente dele estiver em desacordo com o que ele falou. Não, com o que ele falou. Não com o fato... Nossa senhora. Sim, exatamente. Não com o fato em si. Esse é o ponto. Se você aplicar essa estrutura para o Pinóquio, você vai ter esse resultado. Você vai perceber que, de novo, ou o nariz vai crescer ou não. Ou ele está pensando que o nariz vai crescer de fato ou não.
Sim. Se ele pensa de fato, assim, não, eu realmente acredito que o meu nariz vai crescer. Vou falar, meu nariz vai crescer. Então ele falou uma verdade, porque ele pensou isso, pensou aquilo, mas é falso, o nariz dele não vai crescer. E realmente não vai, porque ele não mentiu. Ah, sim. Tá, puta que pariu. Entendi Entendeu? agora, eu entendi. Meu Deus do céu. Eu não sei nem explicar, mas eu entendi. Eu só sei que eu entendi. A proposição é falsa, mas ele não mentiu. Eu ainda acho que a cabeça dele ia explodir nessa hora que ele falasse isso. Eu acho que ia acontecer isso com ele. Meu Deus do céu. Tu não fica assim às vezes também? Não, cara. Tranquilo. Tipo, tu entendeu alguma coisa, cara? Essa eu entendi. Eu me senti um pouquinho mais inteligente. Aquela hora que você falou que seu cérebro cresceu, o meu cresceu agora. Mas tu entendeu? Tu consegue explicar o que tu entendeu ou tu só entendeu? É que, dependendo da forma como ele pensar, o nariz dele cresce ou não. Aí, ó. Consegui. Matei. Como é que é? Dependendo... Se ele pensar... Peraí. Se for uma mentira ou uma verdade na cabeça dele, muda o resultado, né? Porque se ele pensar que é uma... O que vai determinar se vai crescer ou não é a mentira, não é a veracidade ou não da proposição. Uhum. Então não é se o que ele disse é verdadeiro ou falso, mas se o que ele pensou em relação ao que ele disse está correspondente ou não. Só é vai, exatamente isso só que eu vai queria crescer falar. se ele sabe que não vai crescer e aí ele fala que vai crescer. Depois tu vê no vídeo que eu falei. Tá bom, vou analisar logicamente esse trecho.